Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Se ajeita aí, não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, no carro, não sei, mas agora pode abrir seu coração. A TV Ágape começou e o programa hoje está uma bênção. Para a gente começar bem, dá o like aí e compartilha para a gente alcançar vidas. Você que está com o celular, manda para o grupo da família, dos amigos, enfim, vamos alcançar pessoas. Vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast. Muito bom, meus irmãos, estamos aqui com o nosso podcast Ágape, você já está acostumado, esse quadro que é um carro-chefe aqui da nossa TV. Toda semana nós recebemos aqui um convidado especial, tratamos de vários assuntos, tantos aqui da igreja quanto da vida de um modo geral. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o meu irmão em Cristo, diácono Tiago. A gente até brinca, pastor Tiago, esse homem de Deus que a gente tem um carinho enorme e tem servido ao Senhor com alegria aqui, nos ajudando na igreja. Tiago, aperta minha mão aqui, seja bem-vindo e cumprimenta o pessoal, que a gente já vai dar início aí ao bate-papo. Boa noite, pessoal, boa noite a todos, boa noite, Igreja Ágape. Para mim é um privilégio poder estar aqui mais uma vez, nesse programa, nessa TV que tem feito a diferença. Para mim é uma honra estar com o meu pastor, minha referência. Um prazer poder estar aqui. Obrigado, Tiagão. Vamos lá, hoje nós iremos estudar aqui um texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 e 18. Iremos bater um papo aqui que vai edificar a nossa fé. Deixa eu ler para você primeiro o texto. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Nós iremos falar um pouquinho hoje sobre o cristão e a santificação, não é isso, diácono? Então, para a gente já dar início aqui, o Tiago, para quem não sabe, é um exímio pregador, o camarada sabe muito de Bíblia, e agora nós iremos sugar um pouquinho dele, né? Aprender um pouquinho. Tiago, qual o seu primeiro entendimento desse texto? É um texto que às vezes a gente passa batido, mas ele é de uma profundidade, né? Qual que é o seu primeiro entendimento aí? Bom, verdade, pastor. A princípio, quem ora não dá muita importância para o texto, né? Sim. Mas particularmente eu gosto muito, primeiro pelo escrito, é um escrito por Paulo, né? Paulo foi uma das pessoas muito usadas por Deus para escrever a Bíblia, para escrever as passagens bíblicas. E essa é mais uma das muitas ricas cartas que Paulo escreve, né? E por que eu acho que é tão importante? Que eu acho que é relevante esse texto. Primeiro porque fala de uma igreja alegre, uma igreja boa, uma igreja abastada, uma igreja rica, que é a igreja de Corinto. É uma igreja que a própria Bíblia vai dizer que ela não tinha falta alguma de dons. Ela tinha todos os seus dons. Nem vos falta. Já pensou que igreja, a gente vendo por fora, que igreja linda, né? Justamente. E aí, justamente por isso, é que me chamou a atenção. Uma igreja rica, uma igreja que tinha a sua grandeza, a sua importância, a sua relevância, completa com todos os dons, porém, mais para frente, Paulo tem que retornar nela para tratar problemas de disciplina. Verdade. Por conta de situações que vieram acontecer. Apesar da pouca idade, a igreja que tinha sido fundada na sua primeira viagem missionária, com 3 anos, depois ele tem que voltar ali e fazer algumas correções. Sim, sim. Mas por que me chamou a atenção e o que é o meu primeiro entendimento? Ele vai falar justamente desse tema. É um tema que é muito atual hoje em dia, né? Nós temos muitas igrejas abastadas, grandes, bonitas, cheias de poder, cheias de unção, mas que às vezes não dão tanta atenção a esse ponto que é a santificação. Isso. Já que o tema do assunto hoje é santificação, como a gente consegue se santificar, Tiago? Primeiro vamos explicar para o pessoal também o que é santificação. Eu falo por mim, Tiago, quando eu vim de origem católica, não falando mal dos católicos, eu pensava que santo, que jamais alguém poderia ser santo, é só Deus, porque dentro da visão católica,
o camarada, para ser santo, primeira coisa, ele tem que estar morto, que ninguém é santo em vida. Depois tinha que provar que algum milagre foi feito no nome dele, aí teria que passar por um conselho para ver se ele foi santo ou não. E tem muitas pessoas que vêm com esse pensamento. Na verdade, santo, no sentido original da palavra, é ser separado, você ser dedicado a Deus, ser consagrado ao Senhor, ser separado do mundo e consagrado para Deus. Então, quando fala de santificação, não é algo exclusivamente para Deus, que o próprio Deus vai dizer, sede santos, como eu também sou santo. Então, como é que a gente pode se santificar, Tiago? Justamente. E aí tem até um paradoxo com isso, inclusive muitos dos nossos irmãos cristãos também acabaram abusando um pouco desse termo da santificação para pregar o jugo, para pregar o uso, o costume. É verdade. O crente não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo, quando na verdade nós sabemos que não é isso. Então, como o senhor bem falou, ser santo é ser separado, é ser dedicado para um propósito. Né? E nós temos um propósito quando Deus nos chamou, que é de servi-lo, que é de agradar, que é de adorá-lo, que é de amar e de viver para Ele. Então, a princípio, é isso. Né? Santificação é isso, para a gente também não radicalizar e vir agora colocar engessando. o crente numa bolha, né? Eu não posso fazer não nada. pode, não é isso. Eu costumo até brincar, eu gosto de usar uma ilustração. Uma vez eu fui comprar um sapato, aí estava naquela vitrine um monte de sapato, eu olhando daqui, olhando de lá. Aí eu falei, Flávio, eu gostei daquele sapato ali. Aí quando cheguei aqui na vendedora, eu falei, eu queria aquele sapato. Ele falou, esse aí não pode. Eu falei, mas por que não pode se está na vitrine? Ela falou, lê ali. Aí tinha aqui um bilhetinho embaixo escrito separado ou vendido. E na hora o Espírito Santo me mostrou. Ser santo não é você estar separado, é você estar no meio. Mas quando alguém olha para você e diz separado ou comprado pelo sangue de Jesus. Então, ser santo para algo. Isso, não é estar fora da vitrine. É na vitrine, porém, fazendo a diferença. Justamente. Não é isso? Tiagão, e do que a gente deve separar e de quem? Né? Porque também, já que fala de ser santo é ser separado de quê e de quem? Justamente. E esse é o paradoxo que Paulo quebrou, né? Paulo enfrentou esses problemas nos seus dias também, como apóstolo dos gentios. Os próprios irmãos da igreja até o recriminaram. Pedro tiveram um embate por causa disso, né? Justamente. E aí ele mostra que santificação não é somente se abster das coisas, como o senhor bem falou, é dentro, né? Estando no mundo. E aí esse convite que ele faz, né? A santificação foi o que me chamou a atenção. E aí como a gente se santificar? Sendo íntimo do Senhor, buscando o Senhor em tudo que a gente pode, tendo dedicação, tendo momento de adoração, tendo tempo de serviço. Acho que a melhor maneira que nós, como cristãos, temos de nos aproximarmos de Deus e nos santificarmos, nos purificarmos, nos limparmos de tudo aquilo que é ruim, que é mal, que vem da nossa raiz, que vem da corrupção do mundo, que vem do tempo que nós passamos longe do Senhor, é a gente servindo a Ele. Sim. Quando a gente serve o Senhor, a gente então tem contato com Ele, a gente automaticamente está se santificando, se purificando. E qual que é o propósito, Tiago, da santificação? Porque se o Senhor pediu para a gente se santificar, um propósito tem, né? Que o Senhor não iria nos pedir algo se Ele não tivesse um plano por trás disso. Qual que é o propósito da santificação? Justamente. Eu entendo, pastor, que o propósito da santificação é a manutenção da salvação. E aí, para alguns, pode até gerar um embate, pode gerar um conflito, porque salvação... Os calvinistas vêm para cima, eu já estou salvo, eu já não estou salvo, mas... Estou brincando. Um abraço para os calvinistas aí. Eu entendo que a salvação é dada em 3 momentos, pastor. Ela é dada no seu passado, no presente e no futuro. Ela é dada no momento em que eu aceitei a Jesus e eu estou salvo, eu fui salvo naquele momento. Eu, enquanto me santificando, servindo ao Senhor, eu estou sendo salvo. E quando o Senhor voltar, se consumará essa salvação. Então, eu entendo que o propósito da santificação é salvação. E essa salvação, ela está englobando outros fatores, que são viver para Deus, viver perto de Deus, desfrutar de coisas que eu só terei no serviço ao Senhor, na santificação que esse serviço me propõe, que esse serviço me possibilita. E aí, com isso, o propósito disso é eu ter a minha salvação. E com essa minha salvação eu consigo convencer o mundo, eu consigo mostrar que existe um lugar melhor, um outro lugar, um sistema de mundo diferente desse que atua, ainda atuando nesse momento. É verdade. Ainda atuando nesse mundo. E eu vejo também, Tiago, na santificação,
é a gente também não se contaminar com tudo que está à nossa volta. Ano passado eu fiz um estudo sobre a vida de José, quando começa em Gênesis capítulo 37, e aí o José, logo após aquele sonho, ele é vendido lá para o Egito, fica lá 13 anos, toda aquela situação. E no capítulo 38, parece que a Bíblia dá uma mudada na história quando entra a história de Judá e Tamar. E ali teve um comentarista, que eu não me recordo quem, mas ele deu uma chave para mim que abriu muito a minha mente em relação à história de José. O meio aonde a família de Jacó estava vivendo estava muito corrompida. O capítulo 38 mostra isso. Então, se o povo de Deus ficasse naquele lugar, certamente eles iriam ser corrompidos pelo lugar, porque até a psicologia diz que o homem ele é produto do meio. Então, quando Deus envia José lá para o Egito, foi justamente para que eles ficassem um tempo separado, isolado daquela contaminação que estava ali. Tanto é que quando eles foram para o Egito, eles ficaram na terra de Gósen, praticamente só eles ali. Então, a santificação, eu entendo também que o Senhor ele é o conhecedor de tudo e de todos. É uma forma também de não deixar com que a gente se contamine, porque se a gente for fazer como que o mundo faz, não tem jeito. Então, a santificação também tem esse propósito de nos guardar para que a gente não se contamine. Tiagão, já caminhando para o fim, meu irmão, e qual que é a recompensa da santificação? Aí que está, né? Qual que seria a recompensa de nós sermos santos? O ser humano ele faz tudo baseado numa recompensa. Né? Deus entendendo como o ser humano é, porque o criou, né? Já deixou isso bem explícito. É só nesse ponto que o senhor falou de estar no mundo, e aí tem uma ilustração que fala justamente disso, né? De não é sair do mundo, é ser um barco no meio do oceano. Bacana. O importante é que a água não esteja dentro de nós, né? A gente está navegando e velejando por esse mundo, e a santificação possibilita isso, que nosso barco continue sobre a água, velejando nessa água suja, porém com a água fora do barco. Muito bom, muito legal. E aí, respondendo a pergunta que o senhor fez sobre a recompensa, eu entendo que a Bíblia ela vai dizer que seguir a paz com todos e a santificação. Hebreus 12, 15, é isso? Não tenho certeza, mas creio que sim. Hebreus 15, mas o texto é esse, eu não lembro o capítulo, mas é esse. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade. Então, a recompensa de nós nos santificarmos enquanto estamos aqui nessa terra, eu creio que é naquele grande dia, e enquanto estivermos aqui, é ver o Senhor nas nossas vidas. É ver o Senhor atuando, é ver o Senhor salvando, é ver o Senhor cuidando, protegendo de cada um de nós. Ver o Senhor é o resultado da santificação. E essa é a maior recompensa, né? Isso aí que nós ansiamos, buscamos, só isso aí vale a santificação. Tiagão, desde já que eu te agradeço por essa palavra, por esse ensinamento. Pena que o tempo é curto, que quando se fala de santificação, se quiser, tinha assunto para ficar aqui bastante. Muito tempo, né? Mas já vamos partir para a conclusão. Como que você conclui para nós esse estudo aí? Eu enxergo que é isso, pastor. Claro que tem a recompensa futura, mas mais do que a recompensa futura é o agora, é o caminho, né? Tem gente que só olha para a recompensa e ela é importante, ela é o que nos move, mas a trajetória, ela vai construir justamente a estrada desse final. Então, se a gente entender que hoje Deus nos chama para a santificação e que o caminho é essa santificação, nós vamos viver muito melhor isso, nós vamos viver e ver Deus agindo na nossa vida. E aí eu encerro com aquela palavra que Josué fala quando ele está incentivando o povo para atravessar, para entrar na terra. Ele fala, santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Se a gente entender a importância de santificar e se santificar hoje, o Senhor fará hoje, fará amanhã e no dia da sua vinda fará por nós. Graças a Deus. Tiagão, muito obrigado. Deus continue te usando com graça. Dá um abraço na Marina e nos meninos. Você sabe o carinho que a gente tem por vocês. E muito obrigado pela maneira que vocês têm servido aqui ao Senhor. O Tiago também, para quem não sabe, ele é líder do coral da igreja. Que coral maravilhoso, hein, Tiago? Vamos fazer um convite, pessoal, participar com a gente, né? Quais os dias do ensaio aqui? Nós ensaiamos normalmente às segundas-feiras, né? Toda segunda-feira após o culto de oração, às 20h30, e esporadicamente às quintas-feiras também, às 19h30. Então fica o nosso convite, você que é membro aqui da Batista Ágape, venha participar desse coral. Tiagão, aperta minha mão aqui, muito obrigado. Despede o pessoal aí, por favor. Pessoal, muito obrigado.
Deus abençoe vocês, que a gente fique essa palavra no coração, que o momento é o hoje, santificação, e nós veremos o Senhor. Amém. Pessoal, brigadão, fica aí, tem muita coisa boa aqui na TV Ágape. Próximo quadro. Valeu, Tiago, por essa palavra. Agora o próximo quadro, meu amigo Zilton, esse quadro dele tão especial. Bom, meus irmãos, esse é o nosso Cantando a Palavra e nós iremos dar sequência no nosso estudo acerca da adoração verdadeira, uma resposta para a adoração. E nós estamos estudando o livro de Êxodo 30, de 38 adiante, onde Deus deu a Moisés uma direção sobre como ele deveria fazer o incenso que seria ofertado no tabernáculo. E aqui nós já falamos sobre a oníxia, nós já falamos sobre a estoraque, e hoje eu queria falar com vocês sobre o gálbano, que é também uma das essências, um dos elementos utilizados para gerar aquela essência que gerava aquele perfume ao qual não deveria ser compartilhado com as pessoas, nem com o sacerdote, que era algo que Deus queria apenas para si. O gálbano, ele era um arbusto que ele só exalava o seu perfume após ser machucado e ser amassado. Ele era encontrado em Israel, porém ele não era assim como a estoraque, que não liberava a sua adoração de forma espontânea. Ele também não era como a oníxia, que era preciso buscá-la na profundidade. Ele era um arbusto que somente quando extremamente amassado, extremamente ferido, ele conseguia entregar o seu perfume. E como que nós podemos trazer isso para o nosso contexto como adoradores na casa do Senhor? A nossa adoração, ela tem que sair de um coração quebrantado, contrito e impossível de ser desprezado por Deus. Um coração que às vezes foi amassado na olaria da vida, machucado, quebrado várias vezes, mas entendendo que ele seria refeito pelas mãos do Senhor, assim como está escrito em Jeremias 17. Mas também nós podemos lembrar de Davi, no Salmo, quando ele peca, quando ele foi descoberto no seu pecado, na sua transgressão, ele fala muito enfaticamente que o Senhor não rejeita um coração contrito, que o Senhor se agrada mais de um coração arrependido do que de ofertas e holocaustos no altar. Muitas das vezes nós estaremos feridos, machucados, sob os pés dos nossos inimigos, mas adoradores que têm cheiro de gálbano, quanto mais amassados, mais eles produzem um odor pela qual a alma de Deus deseja. Quanto mais você se quebra diante de Deus, quanto mais você tem um coração contrito, um coração que se arrepende, um coração que busca com fidelidade, mais a nossa alma libera essa essência, esse cheiro que agrada ao coração de Deus. Essas essências, elas não eram apenas qualquer coisa, elas tinham uma mensagem na forma em que elas seriam produzidas, que deveria ser levada para a igreja, para que nós pudéssemos entender. Os ingredientes, eles geravam algo que Deus queria que nós aprendêssemos. Assim como a nossa adoração ela deve fluir de uma forma natural, sem ser forçada, ela não pode ser extraída na força, ela, assim como o estoraque, ele irá nos quebrar para que nós venhamos ter um coração quebrantado, para que nós venhamos entender os princípios de Deus, assim como o gálbano, mas talvez ele vai fazer para que nós sejamos como a oníxia, nós venhamos a ser profundos na busca dele, mas no fogo, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à vida cotidiana. Deus, ele nunca dispensou um coração quebrantado. Ele nunca dispensou um coração que liberava o cheiro para ele. Ele, com a extinção do véu do templo, hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos como ofertas a Deus. Eu e você, nós somos os perfumes que Deus deseja inalar através da adoração. Um santo estoraque, uma desejável oníxia e um aprazível gálbano. Uma santa adoração espontânea, uma desejável perseverança em meio às fornalhas e um coração aprazível, um coração que Deus deseja. Que nós tenhamos também o bom cheiro de Cristo, para que Deus, passando por nós, sinta em nós o perfume da rosa de Saron e também do lírio dos vales. Mas acima de tudo, ele deixa claro que a adoração ela não é para uso pessoal, ela não é uma plataforma para que nós sejamos vistos, é dele para ele. Que nós venhamos exalar o essêncio do Senhor, mas para o Senhor,
e não usar da adoração, do incenso para os nossos benefícios, porque a própria palavra diz que quem age assim será afastado da sua presença. Que nós possamos aprender um pouco mais sobre a adoração e que o Senhor possa falar ao seu coração. E a partir de semana que vem nós voltaremos com as análises musicais, trazendo alguns estudos para que nós venhamos cantar verdadeiramente a palavra e adorar a Deus do jeito que Ele espera que nós o adoremos. Porque não podemos fazer isso de qualquer forma. É com o Senhor, pastorzão. Já deu like? Já compartilhou? Então vamos, faça isso agora. Vamos conferir a agenda da igreja? Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares, quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar, temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar, ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30 te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Muito bom, minha amiga Adrila, qual que é a palavra de hoje? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para, mais uma vez, falar sobre passagens e personagens esquecidos da Bíblia. E hoje o personagem que eu escolhi está lá num dos meus livros favoritos da Bíblia, que é Esther. Hataki, que é o nome dele. Não sei se você já leu sobre ele, se você já se atentou ao detalhe, porque ele é citado apenas ali no capítulo 4. Mas é um personagem de extrema importância, principalmente para o povo judeu naquele contexto. Vamos entender o porquê? Abra sua Bíblia em Esther, nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 5 ao 17, que fala assim. Então Esther mandou chamar Hataki, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Hataki foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Hataki uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Hataki que orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Hataki voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Hataki dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias que o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou, porém, essa resposta a Esther: não pense
que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calado num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou uma resposta a Mardoqueu. Vá, reúna os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Esther é uma história bastante conhecida aí por nós. Se você nunca leu esse livro, leia. Livro muito lindo, é um livro pequeno. Você vai ver a nobreza, né, e a ousadia de uma judia numa posição de rainha da Pérsia. Uma história linda. Como eu disse, uma das minhas favoritas. E nesse contexto que nós lemos aqui, tem um decreto sobre o povo judeu, para que eles, de fato, fossem destruídos. É um decreto que foi ali incentivado e iniciado por Amã, que é uma tipologia do próprio inimigo na Bíblia. Então, Esther, que está ali no trono, ela nem sabia do que estava acontecendo, provavelmente perdida aqui naquele harém do rei, né? E ela fica sabendo que Mardoqueu, que é o seu primo, quem havia criado ela, né? Quem havia ali a vida toda passado perto dela, ele estava de luto, em uma grande tristeza, havia arrancado suas roupas, rasgado suas roupas, estava chorando ali de frente para o palácio, e ela fica agitada, sem saber o porquê dele estar daquele jeito. E ela vai e pede para os oficiais, para as pessoas ali que servem ela, levarem roupas para ele, e Mardoqueu rejeita, e ela pergunta o que está acontecendo. E ela chama Hataque para descobrir o que estava acontecendo. O que nós sabemos sobre ele? Nada. A palavra de Deus não retrata nada, apenas que ele era um eunuco, um homem ali do reino que estava a favor integral do reino, né? Eles não tinham vida pessoal, família, eles ficavam ali servindo o palácio. Inclusive, por exemplo, Esther foi treinada por Hegai, um outro eunuco, né, muito importante ali, que ajudou Esther, tratou ela com bondade, que depois a gente pode até às vezes falar sobre ele, também é um excelente personagem. Mas o que mais me chamou a atenção sobre esse personagem de hoje é que a única informação que nós temos sobre ele é essa, que ele era um eunuco e ela chamou por ele. Ela falou, olha, vai lá e descobre por que ele está assim, o que está afligindo ele. E ele, de fato, faz isso. E ele trabalha ali como um leve trás de recados, né? Ele vai até Esther, levando o recado de Mardoqueu. Ele volta, levando o recado de Esther. E assim ele faz por diversas vezes. E o que mais me chama a atenção é que você não vê ele questionando, né? Você não vê ele colocando poréns, você não vê ele contando para outras pessoas sobre a identidade de Esther, porque naquela época Esther estava ali na posição de rainha da Pérsia, com a sua identidade judia oculta, né? Ela não poderia contar isso porque os judeus estavam sendo perseguidos naquela época. Então, ela não conta das suas raízes, né? Então, o que ele me ensina? Em primeiro ponto, se Esther chamou por ele, acredito eu que ele era um eunuco de confiança. Eu não sei se ele era um judeu, porque naquela época existia essa possibilidade de eunucos serem judeus e servirem ao rei, ou se ele de fato talvez não fosse judeu, mas ele fosse de confiança. De qualquer modo, entre todos os eunucos, Esther chama por Hataque. Por quê? Quero colocar essa incógnita aí na sua cabeça. Por quê? A identidade dela era algo que não poderia ser exposta, como eu disse. E conversar com Mardoqueu, como eles conversaram, provavelmente as pessoas deduziriam que ela também era judia. Então, Hataque, ele foi escolhido e ele levou o recado e buscou recados de forma muito confiável. E o primeiro ponto é, será que nós temos sido pessoas dignas de guardar grandes segredos de pessoas que são importantes ao nosso redor, assim como fez esse eunuco do rei? Porque ele levou e trouxe segredos e não disse nada. E ele foi escolhido a dedo pela própria rainha Esther. Então, o que será que aquele homem tinha para nos ensinar? Acredito eu que ele era digno de confiança,
né? Ele era uma pessoa leal à rainha. E por mais que as pessoas ao redor não soubessem da sua identidade, ele sabia, porque ele sabia da conversa, né? Do que eles estavam conversando entre si. E você, em momento algum, vê ele expondo Esther para outras pessoas, vê ele expondo Mardoqueu para outras pessoas. Muito pelo contrário, você vê ele trabalhando no sigilo, né? Nos bastidores. E isso é uma das coisas mais lindas na história dele. Por quê? Ele foi um instrumento útil nas mãos do Senhor. Ele nem imaginava o quanto ele estava ajudando o povo judeu a ter a sua libertação. Às vezes, existem alguns personagens anônimos da Bíblia. Vou dar um exemplo, por exemplo. Aquele menino que aparece ali na multiplicação dos pães, com os seus poucos peixinhos, com seus poucos pãezinhos ali, você não sabe nem o nome dele, mas você nem imagina, ele nem imaginava o quanto seria útil ali naquele milagre. A mesma coisa acontece com Rataque. Ele levou informações para Esther e ele facilitou um plano para que Mardoqueu e Esther intercedessem na mesma visão e conseguissem o favor do rei. Então, que nós sejamos como Rataque. Às vezes a gente nem imagina que está servindo os propósitos reais, os propósitos dignos e nobres do Senhor. Mas se a gente fizer isso com dignidade, com confiança, cuidando, às vezes, daquilo que as pessoas colocam nas nossas mãos ou depositam em nossas mãos, nós poderemos ser instrumentos úteis, assim como ele foi na mão do Senhor. Já parou para pensar se quando ela pedisse para ele descobrir o que estava acontecendo e ele fosse até Mardoqueu e ele depois esparramasse esse segredo no palácio, que grande problema não seria para Esther. Teria arruinado todo aquele plano de jejum que ela arquitetou 3 dias, 3 noites, pedindo a todo o povo para que intercedesse por ela. Então, olha para você ver como o sigilo, a discrição desse homem, desse eunuco, fez toda a diferença na história do povo judeu. Né? Graças a esse homem, Esther e Mardoqueu conseguiram alinhar seus planos sem que as pessoas fizessem burburinhos, sem que as pessoas observassem que eles estavam conversando e trocando ali informações do que poderiam fazer para salvar e para anular aquele decreto. Então fica aí uma reflexão sobre a vida desse eunuco que aparece aqui nesse capítulo 4 de forma discreta, não falando nada, não fazendo nada, mas demonstrando muita sabedoria, muita discrição, muita dignidade, muita confiança, muita lealdade com as suas atitudes. É um homem aí que pode nos ensinar muito e nos agregar muito, né? Que tenha falado com você, assim como falou comigo, e que nós possamos, né, como eu disse, estudar a história de Esther. Tem muitos eunucos aqui que aparecem 1 ou 2 vezes e que são importantíssimos para a história do povo judeu. Depois leia, não deixe de conferir. Espero que tenha falado com você, assim como falou comigo. E fica aí, até a próxima, ainda tem muita coisa por vir. Espero que você esteja gostando do programa. Toda quinta-feira estamos aqui. Nos ajude a divulgar, a compartilhar. Se você der o like aí, já ajuda muito. Tá? E quando passa aqui o nosso programa, automaticamente tem um bate-papo quando você assiste ao vivo. Interage ali com a gente, tá bom? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Meus irmãos, vamos dar sequência à palavra sobre Eliseu. Quero ler com você, 2 Reis, capítulo 4, verso 38. E voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: coloque a panela grande no fogo e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. E então saiu um ao campo a apanhar ervas, e ele achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a capa de colossítidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: ó homem de Deus, tem morte na panela. E eles não puderam comer. Porém ele disse: trazei a farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Hoje é o 2º dia dessa palavra. Estamos falando um pouquinho sobre a vida de Eliseu, esse homem que foi um marco
no Velho Testamento. É um dos personagens mais importantes, a sua vida nos ensina e nos inspira. Seu ministério durou mais ou menos 50 anos. Um homem, filho de Safate, morador de Abel-Meloá, lá no Vale do Jordão, um lugarzinho escondido. Elias vai jogar sobre ele a sua capa quando ele estava arando a terra com as juntas de bois do seu pai, e ali ele vai entender o chamado que Deus tem na vida dele. Este homem, ele realizou 14 milagres. Olha só, o primeiro milagre da multiplicação de pães na Bíblia não foi com Jesus, não, foi com Eliseu. Este homem tinha tanto poder sobre a vida dele que quando ele estava morto, os ossos dele no túmulo, os ossos dele estavam descobertos, caiu um homem morto dentro do túmulo de Eliseu, e ao tocar nos ossos dele, o homem ressuscitou. Até na morte, Eliseu fez milagres. E na outra aula, aqui no primeiro dia, nós aprendemos alguns segredos sobre a vida dele. Este homem, ele serviu Elias por muitos anos, mais ou menos 10 anos. Então aqui eu aprendi há 8 anos, O que eu aprendi? O seu sucesso depende da maneira a que você está disposto a servir. Tem gente que não quer servir, ele acha que ser usado por Deus é ser servido. Nada disso. Josué serviu Moisés, o próprio Jesus serviu os discípulos. Se você é alguém que não serve, então você não serve. Ministério é servir a igreja, é servir a esposa, é servir o marido, é servir os filhos, é servir os pais, é servir os irmãos aqui na igreja. Quanto mais você servir, mais longe Deus te levará. E uma segunda coisa que eu falei da vida desse homem, é que quando ele andava com Elias, quando Elias estava para ser arrebatado, você sabe que Elias não morre, Elias fala assim, o que você quer que eu te faça? Ele falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Olha que pedido ousado. Essa porção dobrada tem 2 significados. A primeira, a porção dobrada era dada para o filho mais velho, para que quando o pai falecesse, o filho daria continuidade à obra do pai. Então, quando ele pede porção dobrada, ele está dizendo, Elias, eu quero isso que tem na sua vida, porque eu não quero deixar o seu chamado morrer. Eu quero dar sequência àquilo que Deus começou na sua vida. E porção dobrada significa, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor. Ou seja, se Deus te usou dessa maneira, eu quero mais, eu quero porção dobrada. E isso também nós precisamos orar. Senhor, eu quero mais de Ti, quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu poder. Nós precisamos de homens e mulheres ousados que queiram ir além. Chega desse comodismo, chega de fazer o que todo mundo faz, entre aspas. Chega uma hora que você tem que falar, Senhor, eu quero mais do Teu poder, quero mais da Tua presença. É igual Pedro, hoje nós estamos vivendo, igual os discípulos dentro daquele barco, uma tempestade louca, Jesus andando sobre o mar e 12 discípulos com medo. Aí Pedro fala, Senhor, se és Tu, deixa eu andar sobre as águas. Olha que homem ousado, olha que homem que teve uma experiência que ninguém teve. Talvez você fale, pastor, mas Pedro afundou quando ele tirou os olhos de Jesus. Mas quando a tempestade cessou, 11 homens falavam assim, a tempestade estava feia, o barco quase virou, mas só Pedro falou, eu andei na tempestade, eu pisei nas águas e o Senhor me fez andar. Só ele teve experiência para contar, por quê? Foi ousado. Eu convido você hoje aqui a falar, Senhor, eu quero mais da Tua presença. E agora eu começo a segunda parte dessa mensagem. Eliseu, quando começa o seu ministério, o povo de Israel estava bem corrompido. Quando Elias, que foi o seu antecessor, ele foi o profeta, um casal chamado Acabe e Jezabel instituiu ali adoração a Baal e a Astarote. Se você ler 1 Reis 19:10, você vai entender como estava. Os profetas sendo mortos, o povo dividido, o povo longe do Senhor, os profetas tendo que morar em caverna. É nesse período que Eliseu assume, quando Israel está nesse conflito entre Deus e Baal.
o povo numa apostasia. E qual era o papel de Eliseu? Escute aqui agora para você entender a chave dessa mensagem de hoje. Um dos papéis do profeta, além de ser a voz de Deus aqui na terra, era cuidar da escola de profetas. Havia 4 escolas de profetas no tempo de Eliseu. Essa escola de profetas era quando alguém que tinha um chamado, eles iam para essas escolas para aprender o chamado, muito parecido hoje com o seminário. Alguém que tem um chamado pastoral, ele vai para o seminário para aprender. E havia 4 escolas: Jericó, Betel, Jordão e Gilgal. E quando nós estudamos, lemos a história dessa cidade, dessas 4 cidades, todas elas estavam em crise. É impressionante. Nas 4 cidades que tinham a escola de profetas, as 4 estavam em crise. Em Jericó, leia depois 2 Reis, capítulo 2. As águas de Jericó estavam más, contaminadas. E com isso, nada naquela cidade que dava certo. Em Betel, havia os zombadores. Quando Eliseu vai ali, eles chamam Eliseu de careca. Olha que falta de reverência em Betel. Em Gilgal, havia fome, não tinha comida. E no Jordão, em 2 Reis, capítulo 6, vai dizer que o lugar onde eles estavam habitando era estreito demais. E aqui eu quero aplicar algo com você muito sério, para tudo e me escuta. Você acha que é coincidência? Os 4 lugares onde havia escola de profetas, havia crise. Por quê? Escute isso aqui, é uma estratégia do inimigo. Ele quer parar a voz profética. Ele quer parar as vozes que declaram assim diz o Senhor. Sabe por que às vezes você é perseguido? Sabe por que a igreja é perseguida? Sabe por que aqueles que fazem a obra do Senhor enfrentam grandes crises? Não é coincidência não, meu amigo. É porque o diabo sabe que onde tem voz profética, onde tem lugar, onde alguém se levanta e diz assim diz o Senhor, os planos do diabo caem por terra. Então você que me ouve aí, você é um profeta que Deus levantou aqui na terra. Profeta que eu falo, Deus colocou a palavra dele na sua boca. Se tiver crise na sua casa, se tiver crise em algum lugar, se você levantar e dizer assim diz o Senhor, há poder nas suas palavras. E o diabo sabe disso. Ele vai dificultar a sua vida, ele vai tentar dificultar as coisas que Deus te deu, porque ele não quer que você declare a palavra de Deus. É a crise na escola de profetas. Às vezes, como em Jericó, ele quer amargar a nossa vida. Quantas pessoas que eu conheço hoje que estão com a vida amarga? Ele quer amargar a sua vida, ele quer que você fique um reclamão, porque boca amarga não profetiza. Ou às vezes ele quer fazer como em Betel, falta de reverência. Os profetas sendo zombados. Da mesma maneira que eles zombaram de Eliseu, hoje tem bocas que ficam caçoando os homens de Deus. Às vezes alguém na família, ou no trabalho, ou no mundo, olha as piadas que eles fazem com os homens de Deus. E às vezes até na igreja, porque ele sabe que se ele colocar alguém para zombar de você, você vai ficar tímido, você vai querer entregar até o ministério. Mas olha a falta de reverência. Como aconteceu em Gilgal, ele quer tirar a comida, ele quer tirar a palavra, ele quer tirar o alimento, ele não quer que você tenha acesso à palavra, porque ele sabe que se tiver palavra, se tiver o alimento, você fica mais forte. E em Jordão, o lugar que eles estavam, estava apertado demais. O diabo quer apertar a sua vida, quer te colocar num lugar estreito, num lugar que você olha e diz, o que vai ser de mim? O que vai dar aqui da minha vida? Quantas pessoas que eu conheço que estão vivendo no estreito? Por quê? Repito, o inimigo quer calar a voz profética. Mas eu quero terminar dizendo, o nome Eliseu significa o Senhor é a minha salvação. E onde Eliseu passou, quando Eliseu passou na cidade de Jericó, as águas que estavam amargas, ele fez as águas serem boas. Quando Eliseu chegou em Betel, aqueles zombadores, Eliseu fez uma oração e veio uma ursa, um urso, e devorou aqueles homens.
Quando Eliseu chega em Gilgal, onde havia fome, Deus usou a vida daquele homem para cessar a fome, para trazer comida. E quando ele chega no Jordão, a casa que estava estreita cresceu, aumentou. Por quê, pastor? Porque onde Eliseu chega, onde o Senhor aparece, o Senhor é a minha salvação. Não importa a tua crise, quando o Senhor chega, tudo é resolvido. E eu quero ser profeta aqui para você, quero liberar uma palavra. Eu não sei a crise que você está vivendo, eu não sei aonde o diabo está tocando para tentar calar a voz profética que Deus te deu. Hoje está caído por terra pelo nome poderoso de Jesus. Hoje Deus está mudando a tua vida, hoje Deus está curando algumas águas amargas, hoje o Senhor está ampliando o teu ministério, hoje o Senhor está tirando os zombadores e Ele está colocando o alimento na sua vida, porque onde Deus chega, onde o Senhor aparece, as coisas são resolvidas. E eu encerro dizendo, não deixe, não permita que o diabo roube a voz profética que Deus te deu. Ele vai fazer de tudo, vai tentar te entristecer, te parar, te desanimar, porque ele sabe que quando você se levanta e diz, assim diz o Senhor, há poder na palavra de Deus que Ele colocou na sua boca. Então eu faço um convite a você hoje. Eu não sei a sua crise, mas se levanta aí e profetiza na tua casa. Profetiza no teu trabalho. Profetiza na tua igreja. Profetiza sobre a nossa cidade. Diga assim, assim diz o Senhor. Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres que sirvam a Deus para valer. Não calhe a tua boca profética. Deus te deu uma palavra que vem da parte dele. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar a essas pessoas que ouviram essa palavra. Quero pedir que o Senhor venha nos fortalecer, nos ensinar. Como Eliseu, a gente está vivendo num mundo hoje tão corrompido. As pessoas afastadas do Senhor, as pessoas fazendo aquilo que elas bem entendem. E o inimigo quer calar a voz profética. Ele quer calar a palavra que o Senhor tem colocado na nossa boca. Mas o inimigo não vai vencer, porque do mesmo jeito que o nome Eliseu significa o Senhor é a minha salvação, o Senhor vai pelejar por nós. Guarda este homem, guarda essa mulher, guarda essa família, Senhor. Traga o livramento, traga a resposta, traga a solução. Vá de encontro agora a essa pessoa que está afastada também dos seus caminhos, que ela possa reconciliar contigo hoje. Essa família que está em crise, que o Senhor venha trazer a paz. Essa pessoa que está num leito do hospital, que o Senhor venha curar. Esse pai de família que a porta está fechada, que o Senhor venha abrir a porta e trazer o sustento para essa casa. Senhor, eu quero entregar cada vida que ouviu essa mensagem e declarar toda a sorte de bênçãos na vida deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Assim a gente termina mais um programa. Muito obrigado, Deus te abençoe. Não se esqueça de dar o like nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, boa noite, paz do Senhor.